E vamos começar falando sobre a polêmica decisão de Zuckerberg de mudar a política de moderação das redes sociais nos Estados Unidos, das redes abarcadas pela Meta. Aqui no Brasil, hoje, o presidente Lula convocou uma reunião para discutir a decisão da Meta de encerrar o programa de checagem de fatos. Numa conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o chefe do executivo afirmou que a soberania do país deve ser resguardada. Vamos acompanhar. Eu vou fazer uma reunião hoje com a Superintendente da Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não pode três cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que no Brasil as redes só vão atuar se respeitarem a legislação. Moraes ainda disse que o desafio é não permitir que as Big Techs, com diligentes e responsáveis, e aqui eu coloco entre aspas, continuem sendo instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio. Vamos acompanhar esse trecho do que disse o ministro. O desafio de não permitir que esses gigantes conglomerados, que são as Big Techs, com seus dirigentes irresponsáveis, por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, o desafio de regulamentar, responsabilizar. Pelo resto do mundo nós não podemos falar, mas pelo Brasil eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Vamos começar então as nossas discussões a respeito desses trechos que nós destacamos. Vou começar com você, Deise, sempre muito atenta a esses discursos aí nas redes sociais. A gente tem analisado muito a decisão desde segunda-feira, desde o começo da semana, não me lembro se foi segunda ou terça, acho que segunda-feira, né? A decisão de Mark Zuckerberg de mudar as políticas de moderação e a gente analisando quais serão os impactos se essas mudanças também forem implementadas aqui no Brasil. O Moraes ontem já havia feito críticas a essa decisão do CEO da Meta. Agora o presidente Lula reforça também essas críticas, só que Lula vai mais para o lado da defesa da soberania nacional, ou seja, se uma empresa, seja ela qual for, inclusive Big Techs, vão atuar no Brasil, elas têm de se submeter às leis vigentes aqui no país. Já Moraes vai para o lado político, diz que não podemos permitir que as redes sejam instrumentalizadas para ampliação dos discursos de ódio, que essa mudança na política de moderação, na visão dele, vai acabar atrapalhando esse processo de evitar a instrumentalização. E aí? Boa tarde, Lívia. Boa tarde, meus colegas de mesa. Que prazer estar com vocês, amigos da Jovem Pan. Vamos lá. O debate, obviamente, ele é central nessa semana, né? As críticas também que são feitas, principalmente a essa centralidade das Big Techs, elas são válidas. Então, quando se critica a responsabilização das empresas, isso é uma discussão que ocorre no momento também de tensão entre governo e plataformas digitais. Então, por isso que a gente viu até
o discurso do ministro ali um pouco mais politizado, porque existe, goste ou não, existe essa tensão. Mas no caso do presidente Lula, o que me aparentou, olhando o discurso dele, ouvindo o discurso dele, é que ele apresenta muito mais uma crítica. Ele faz uma crítica legítima, mas ela carece de legitimidade. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns trechos, em alguns momentos, e principalmente em relação ao 8 de janeiro, né, que o presidente colocou como uma pauta muito importante, mas carece da legitimidade e falha quando tem que propor soluções. Então, o que seria necessário que tanto o governo quanto a STF, que pegou essa pauta de fake news para si, o que eles deveriam fazer? Propor soluções, educação em mídia digital, fortalecimento da democracia, discussões entre Congresso e sociedade civil. O Congresso meio que voltou as costas para essa discussão, mas me parece que falta, num momento, fortalecer os marcos já existentes. Então, por exemplo, fortalecimento do marco civil da internet, marco civil regulatório que a gente tem aqui no Brasil, que é um dos melhores modelos de regulação que a gente tem desse espaço. Isso é uma pauta que ficou completamente deixada de lado, então eu não vejo nem o governo nem o STF tratando disso. Então, toda essa discussão que tem sido apresentada desde a decisão da Meta me parece muito mais uma retórica, uma politização do debate do que, evidentemente, combater as fake news. A gente sempre fala aqui no Linha de Frente, como que você vai começar esse debate se a gente não tem na Constituição brasileira nem definido o que são fake news? A gente não consegue avançar numa discussão aqui no Brasil para delimitar o que é liberdade de expressão e o que é discurso do ódio. Então, me parece que todas as críticas, elas apresentam essa falha na hora de propor uma solução viável e equilibrada justamente para esse problema da desinformação. Então, parece que é muito discurso e pouca atitude prática. Quero te ouvir também sobre isso. Agora a nossa economista, que eu tenho certeza que vai trazer um viés também econômico, a Carla Bene, que agora é conselheira do Corecon. Carla, primeiro eu queria te ouvir sobre essa decisão de Zuckerberg de mudar essa política de moderação, jogando para os usuários essa responsabilidade não jurídica, mas uma responsabilidade de desmentir desinformação, fake news e filtrar essas informações que circulam nas redes sociais. E sobre essas declarações também de Lula e Moraes, como você acredita que essas mudanças, independentemente de estarem sendo aplicadas agora ou não no Brasil, mexem com os discursos por aqui? Boa tarde, Lívia, minhas queridas amigas aqui de bancada. Vou começar um pouquinho com o próprio Mark Zuckerberg. Eu sempre tendo a puxar o assunto para uma questão econômica, né? Então, essa mudança que ele fez, ela tem muito a ver, ou tudo a ver, com a questão econômica, porque o quanto que se lucra divulgando fake news. Essa é a questão central. Então, você tem aí, nós estamos falando de bilhões. Então, quanto mais você dissemina, quanto mais as pessoas repassam, o lucro está ali, né? O ganho financeiro está naquele repasse, naquele encaminhado frequentemente. E como nós, em grande medida, fixamos mais as ideias chocantes ou negativas, no entanto, que é muito interessante, se você quiser, quando a gente faz algumas análises a respeito de inflação, por exemplo, é muito mais fácil a gente lembrar o preço que subiu ao preço que caiu. Então, os itens negativos, a gente tem uma fixação muito maior. Com relação ao que a gente pretende, né, fazer, e o ponto da Deise eu achei muito fundamental, eu queria só fazer um complemento, né? Alguns países estão divulgando e já trabalhando fake news nas escolas, educação básica, para que, em alguma medida geracional, mais ou menos, o neto vai conseguir identificar que o avô está caindo em fake news. É basicamente isso. Então, as crianças, tem alguns países, inclusive nórdicos, que estão trabalhando junto com matemática, estatística, a identificação de fake news. Então, eu acho que sim, a gente poderia pensar seriamente em colocar algo sob a ótica educacional. E enquanto a gente não cria essa nova geração, né, um pouco mais imune a isso, que é essa daí a minha esperança, vai sobrar o quê? O direito com essas minhas outras duas queridas da bancada, que é o quê? Calúnia, injúria e difamação é crime. Então, agora eu penso que os advogados terão muito mais trabalho com a quantidade maior de processos que vão surgir caso isso daí realmente aconteça. Então, eu acho que
tanto sob a ótica jurídica como a ótica educacional, a gente vai ter aí um movimento. E um ponto também, só para complementar, outras agências de checagem vão surgir. Né? Eu trabalho muito, dou bastante entrevista para agência de checagem, é um trabalho excelente. Cada semana você tem uma fake news. Então, quando é alguma coisa em relação econômica, eu já fiz várias pautas, por exemplo, para a agência Lupa, trabalho com outras agências e outras serão criadas, porque a gente vai ter que digamos assim, se pendurar em algumas para poder melhorar a noção da realidade. Então, doutora Priscila, a gente quer ouvir sobre esse viés jurídico. E lembrando que o que está sendo agora muito discutido a respeito dessa decisão do CEO da Meta tem tudo a ver, especialmente e principalmente, o conteúdo das ações que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, que tratam da responsabilização dessas redes sociais. Há uma expectativa de que o julgamento seja retomado depois do Carnaval, a partir de maio, talvez. Lembrando que, por enquanto, está em 3-1, 2 ministros, que são os relatores das ações, o Fux e o Toffoli? Sim. Fux e Toffoli, os relatores dessas ações, que votaram por tornarem o artigo 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional, ou seja, responsabilizar essas plataformas de redes sociais. E aí, até ouvindo a Carla, me veio na lembrança alguns detalhes do voto do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que defende uma inconstitucionalidade parcial. Ele disse que no caso dos crimes contra a honra, é preciso que haja, sim, uma decisão da justiça para que esses conteúdos sejam removidos. Ou seja, nesses casos, as plataformas por si só, de forma proativa, não podem atuar eliminando esses conteúdos. Como é que tudo isso vai ficar com essa discussão? Boa tarde, Lívia, as minhas colegas de bancada, toda a nossa audiência. O imbróglio continua, né, Lívia? Esse é o termo que a gente utiliza para falar sobre essa última manifestação, em conjunto com a decisão que está suspensa, né, para poder, na verdade, definir o Marco Civil da Internet lá no artigo 19. Primeiro, a gente precisa lembrar, fazendo aqui um gancho, né, o julgamento está suspenso e é óbvio que a gente escuta falar, a gente vivencia grandes situações, já que a gente tem uma evolução social e a internet hoje é um mecanismo muito grandioso, né, para todas as searas, não só para a economia, para o direito, para a vida. E aqui um ponto que é importante a gente falar, quando o presidente há pouco nos disse sobre a soberania do país, né, como bem disse a Deise aqui, ele não está de todo errado. O problema é que, muito embora o Zuckerberg tenha dito, né, que vai liberar a plataforma, restringindo as questões de exploração sexual, tráfico, né, que são crimes que, na verdade, tem aí perante a sociedade, é importante a gente dizer que, muito embora ele trabalhe aqui, de fato, ele vai ter, se a gente regulamentar a legislação, assim como aconteceu com o X, anteriormente a gente viu essa problemática envolvendo outra plataforma, quando então ele, né, tentou e tenta trazer essa liberdade de expressão. Então, eu acho que a liberdade de expressão ela é importante. A gente não tem um limite do que é a liberdade de expressão, mas o Código Penal, a nossa Carta Magna diz: vamos preservar a liberdade de expressão, vedado o anonimato e ponto. Ninguém regulamenta, como bem disse a Deise aqui, o que seria essa extensão de quanto é a minha liberdade e quanto ela macula um outro direito. E o problema está exatamente nesse lapso, né? Nessa intercorrência entre o que é o meu momento de ter a liberdade de falar até eu violar um outro bem jurídico protegido pelo Estado. Então é aqui que acontece as fake news, aqui neste momento entre o momento do direito de eu falar e o direito de preservar o bem jurídico de outro é que acontecem condutas criminosas. Agora, o direito penal, ele regulamenta e não vai ter como dissociar. Então, se ainda que tenha a liberdade de expressão na plataforma, se eu violar a honra de alguém, o direito penal está aí para controlar de alguma maneira calúnia, injúria e difamação. Só que aqui eu preciso fazer um parêntese, Lívia. Muito embora esses crimes, quando eles acontecem, eles tenham uma maior responsabilização, então se acontece em rede social, né, ou plataformas, eles têm uma maior pena
Dá uma maior pena para a pessoa que faz. Só que as penas são muito pequenas, o que traz, de alguma maneira, uma sensação de impunidade que a gente vai continuar, de alguma forma, verificando, ainda que haja essa liberdade de expressão. Sim, Ana, e quando se fala... Não, eu queria só fazer... Eu queria só fazer um adendo aqui, que a Carla estava falando das empresas que priorizam o lucro, né? Tem um livro que saiu há pouco tempo, da Shoshana Zuboff, que ela fala a era da vigilância no capitalismo. Ela fala justamente como que essas empresas, a Meta, elas priorizam justamente o lucro. Não é uma empresa que beneficia o bem-estar social, né? É o lucro. Então, esse livro ele é muito legal e saiu há pouco tempo. Valeu a pena interromper a sua... Era do capitalismo da vigilância. Valeu a pena. Ana, e eu tô lembrando também da regulamentação. Ouvindo a Priscila falar, eu me lembrei da regulamentação, que não é uma perspectiva para que esse tema passe por uma regulamentação na Câmara dos Deputados. Hoje, talvez, o que se aproxime um pouco mais dessa discussão que a gente está trazendo aqui é o projeto de lei das fake news, que em 2020 foi aprovado no Senado Federal. Desde então, não consegue avançar na Câmara dos Deputados. Houve ensaios para que pudesse avançar um pouquinho em 2023, 2024, isso não aconteceu. Então, se há essa necessidade, acho que todo mundo aqui concorda, de regulamentar o tema e o Congresso / Câmara acredita não estar pronta para debater isso, o que será de nós, então? Essa é a pergunta que não quer calar, Lívia. Boa tarde à nossa audiência, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente tem um problema enorme pela frente por conta dessa situação e eu queria só destacar alguns pontos que eu acho que são essenciais. O primeiro deles é que a gente está falando aqui não de cerceamento de liberdade de expressão, porque isso costuma ser confundido. E nessa guerra de narrativas que a gente vê, infelizmente, isso acaba se tornando aquilo que as pessoas combatem, quando não é isso que está em discussão nesse momento. O que está em discussão é uma checagem de fatos. Nós estamos falando sobre fatos e não sobre opiniões. E fatos são objetivamente passíveis de checagem. E ao tirar da rede social esta checagem prévia, você acaba, sim, incentivando a desinformação e a propagação de fake news. E, mais uma vez, eu queria deixar claro, isso não tem a ver com liberdade de expressão. Isso não tem a ver com a sua opinião. Nós estamos falando de fatos. Por isso que chama tanto a atenção quando o dono, aí, o presidente de uma rede social, que talvez seja a maior, a mais utilizada ou uma das mais, traz que ele vai deixar de fazer a checagem, porque a gente não está falando de opinião, a gente está falando de fatos. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Uma outra questão que aí vai mais a ver com o que você me perguntou, é assim, a Câmara dos Deputados ela não consegue avançar com esse projeto porque ela não consegue chegar a um consenso. Ela não pode colocar ele em votação porque não tem consenso. E aí vai engavetar, vai ter que começar do zero. Eles estão, de alguma forma, tentando chegar a um denominador comum para conseguir fazer a coisa avançar. Mas, dada a sensibilidade do tema, isso ainda não aconteceu. E por que a gente fala em sensibilidade? Exatamente porque esse pêndulo entre proteger os usuários da rede social e a tal liberdade de expressão não deixa que as pessoas cheguem a um lugar comum. E isso acaba prejudicando a todos nós como sociedade. Porque, assim, muito embora eu concorde com as minhas colegas quando a gente fala que as Big Techs nada mais querem do que lucro, a gente não pode esquecer do papel social que elas exercem. Hoje, muitas pessoas trabalham a partir de redes sociais, elas desenvolvem todas as relações humanas a partir de redes sociais. Como que você... E a gente teve essa discussão quando o X foi tirado do ar aqui no Brasil, né? Quantas pessoas você não estará prejudicando ao fazer isso? Por isso que a regulamentação, e aí quando eu falo regulamentação, decisões sobre como elas vão ser utilizadas, tem que ser tomadas, porque elas impactam. Não dá para você simplesmente falar, ai, sai dessa rede social, deleta o seu Instagram, deleta o seu Facebook. Não dá. Hoje, para uma pessoa não ter Instagram, ela é praticamente alienada da sociedade. Eu não estou fazendo uma crítica, não é um julgamento, mas é uma realidade. Muitas pessoas hoje só se informam por redes sociais. Muitas pessoas trabalham só com redes sociais. Como você vai falar assim, sai se você não gosta que não vai ter mais checagem? Não tem como, e é por isso que o tema é tão complexo. E é interessante esse ponto que você levantou sobre checagem de fatos. O certo seria que, imagino, que fosse
feita apenas a checagem dos fatos. Mas aí entra a opinião, e aí o que é fato, o que é opinião? Na teoria é muito fácil a gente explicar qual é a diferença, mas quando você vê uma postagem, às vezes com uma opinião travestida de um fato, ou de um fato travestido de opinião... E aí, você que falou uma vez, né, Priscila, que você fez uma postagem nas redes sociais. Era a divulgação de um fato ou era uma opinião? Não, era, na verdade, um texto, né, que eu copiei de alguém, não me lembro agora, não tinha autor específico, mas copiei de uma página que tinha milhões de seguidores. Eles entenderam aquilo como sendo uma violação a um direito autoral que também é protegido, e eu acho justo que seja, porque é crime. Sim, entendi agora. Só que quando eu falei disso, é importante a gente até falar para a audiência, porque vai reverberar até nessa decisão, eles simplesmente não me deram a chance de dizer de quem era, de quem eu tinha tirado. E aí, nesse ponto, que há uma, assim, na fala do Mark, né, Zuckerberg, ele diz, olha, para evitar que se tenham decisões, como foi o que aconteceu comigo, né, no caso, de não termos efetivamente o robô pegando casos que de fato são violadores de diretrizes da plataforma, então a gente tira tudo. Assim, eu não consigo pegar o que é certo, então a gente tira tudo. Foi o que aconteceu comigo, eu não conseguia acesso à plataforma, aliás, minto, eu até consegui acesso à plataforma, mas eles falaram, tem que esperar. Você tem que aguardar 3 meses, que é a punição, e eu tentava justificar. Eu não copiei, o texto é de fulano, né? Enfim. E a mesma coisa não foi dada para quem eu tirei. Para quem eu tirei, continuou mantendo as publicações, as pessoas iam me adicionar. Ele escreveu, você tem certeza que você quer adicionar? Ela propaga fake news. É assim. Então as pessoas, e as pessoas deixavam de me adicionar. Eu fui punida, sem poder ter um acesso certo, né, à diretriz, que eu acho que é o que acontece com muita gente. Aí precisa se valer do judiciário. Então, o judiciário faz esse controle, porque a plataforma não tem esse controle. Ou, na verdade, não é nem que ela não tem. É uma falha, me parece, né? Desse controle, onde que ele fala, olha, eu tô achando que é, mas ela colocou a mesma coisa, ela não achei que foi. Então, por ter essa questão de robotização, atrapalha, né? Porque o humano, não tô falando que ele não erra, ele erra tanto quanto, né? Enfim, até mais. Mas há uma coisa de você justificar. A gente não tem com quem justificar. E eu fiquei mais de quase 6 meses, né, sofrendo várias outras punições. Não foi a única. Pelo simples fato, eu justificava. Eu falava, olha, eu copiei de fulano, eu coloquei autor desconhecido. Eu não tô falando que é meu. E eles falaram, problema seu, é isso, eu tô te punindo, fiquei, né, com essa diretriz aí de colocar para me adicionar, aí depois eles disseram que eu não podia monetizar, até não monetizo, não trabalho com Instagram nem nada, enfim, não trabalho diretamente, né, não é meu ganha-pão, digamos assim, então não me afetou, mas afetaria outra pessoa, porque se você trabalha com isso, você tem que monetizar. Eu também fiquei sem poder fazer algumas coisas, por exemplo, live, essas coisas, sabe, que tem? Não podia fazer, então eu sofri quase que todas as punições possíveis, porque eu compartilhei um texto que disse a plataforma ter sido objeto de direito autoral. Então, a preocupação é nesse sentido, né? Por quê? Porque como que vai ser? Então, agora não vai ter mais isso. Pelo que ele falou, né, ele vai deixar rodar, porque ele disse que, assim como eu fui punida injustamente, na minha concepção, muitas pessoas são também, né, dessa forma. Então, por isso que essa foi uma das hipóteses que o levou a deixar livre que as pessoas se manifestem por causa desses erros havidos no robô na hora de pegar, né, da inteligência artificial, pegar quem de fato fez. E aqui, vou fazer um parêntese. Eu, enquanto tinha colocado um texto, inclusive muito bonito, né? No texto tinha a palavra morte, algumas palavras também eles reduzem o seu alcance em razão né, de problemas. Então, estava falando que a gente tinha que viver, era um texto muito bonito, falava de morte, então ele também cortou por causa disso. E pessoas que traficam armas, pessoas que são crimes que mais rentáveis do mundo, continuavam, porque o robô não consegue pegar tudo, traficando e usando a plataforma. Então, há essa discrepância na punição e também na forma de buscar o que está de fato errado na plataforma. A gente precisa analisar se, e aí a gente vai ouvir a Ana sobre outro ponto, mas sobre isso também, se a dose não é alta demais, você flexibilizar o controle da desinformação e das fake news, da forma como foi feito, para evitar essas injustiças, dentre outros argumentos, mas você facilitar que crimes aconteçam com mais facilidade também nas redes sociais. Lívia, não só facilitar, mas você dificulta que a lei seja cumprida, ainda que de forma indireta. Porque, veja bem, se alguém vai na rede social e faz uma publicação sobre mim, que pode configurar um crime tipificado no Código Penal. Só que eu vou ter que contratar um advogado,
entrar com uma ação, esperar um juiz deferir o meu pedido de tutela de urgência para que depois disso eu cite a plataforma, ou intime a plataforma para que ela retire uma publicação do ar. Eu sempre trago o exemplo daquela moça que acabou tirando a própria vida depois de ter sido vítima de fake news nas redes sociais. Por quê? Porque eu acho que essa discussão que nós estamos tendo, ela tem sido associada de forma indissociável à política, a eleições. E esta não é a realidade, porque as redes sociais são utilizadas para muito além disso. Eu estou aqui dando um exemplo que, infelizmente, é um caso real de uma pessoa que não aguentou o fardo de ter contra si propagação de notícias falsas. E isso não é algo que aconteceu uma vez só. Então, será que permitindo que essas notícias se propaguem e deixar que as pessoas reais, eu não estou falando de robô, eu não estou falando de político, eu não estou falando de empresa grande, mas deixar essas pessoas reais completamente desprotegidas nesse universo é a medida mais adequada? E aí eu entro numa outra questão que talvez seja um pouco a favor do que o Mark Zuckerberg fez, no seguinte sentido: nós, no Poder Judiciário, por exemplo, temos decisões muito diferentes para casos iguais, que é um pouco que a Priscila está trazendo para nós, que aconteceu com ela dentro da plataforma. Poxa, eu fiz e outras pessoas fizeram a mesma coisa e elas não tiveram a mesma punição do que eu. Mas isso seria causa suficiente para, então, você deixar de tornar aquilo errado? Não. Será que não é o caso da gente aprimorar a forma que essa checagem é feita? Será que não é o caso de delimitar? E veja, eu não sou uma agente do caos, eu não estou propondo, eu não tenho uma solução milagrosa, até porque eu confio no nosso Congresso e eu acho que eles são capacitados para trazer essas soluções. Mas é importante, de alguma forma, no momento que a nossa audiência está fazendo a reflexão a respeito desse tema, se lembrar que a gente não está falando só de política, que tem pessoas reais que sofrem consequências gravíssimas por conta de disseminação de notícias e de informações falsas nessas redes sociais. E são nessas pessoas que nós temos que pensar na hora de escolher uma diretriz de legislação que a gente quer para o nosso país. Carla. Escutando um pouco o somatório do que a gente está falando, às vezes me parece o seguinte: quando você vem, no caso dele, né, da empresa desse porte, né, ninguém sabia o que era redes sociais há 40 anos atrás, né? Hoje em dia ninguém vive sem. Sim. Ótimo. É como se ele jogasse uma bomba, solta essa bomba e, se vocês pararem para pensar, há uma possibilidade enorme aí dele começar a fracionar soluções e vender soluções fracionadas. Então, qual foi a primeira solução fracionada vendida? Aquela bolinha azul da conta certificada. Aquilo era um mérito em tese, né? Modo de dizer, né? Mas depois aquilo passou a ser o quê? Apenas R$50. Você paga R$50 por mês e passa a ter o quê, Priscila? Um pouco mais de facilidade ou um pouco menos de dificuldade para poder falar com alguma central, alguma organização, porque aquilo ali é uma terra sem lei, você não consegue. Eu tive alguns problemas com a minha conta, então eu resolvi pagar os tais dos R$50. Todo mundo que tem aquela bolinha paga R$50 por mês, porque ele não tem um mérito nenhum. Então, aquilo ali assim, né? Custa só 50 e poucos reais por mês, então não tem valor nenhum aquilo ali. Mas será que se ele não criar uma outra bolinha com uma outra cor, que agora vai ser 80, outra que custa 100... será que aí nós não teríamos outras escalas? Eu acho que é mais por aí, já que o objetivo é o lucro, eu vendo o caos, depois eu fraciono ele e tento amenizar. Porque imagine o seguinte, quem está em casa nos ouvindo, quem está aqui nos ouvindo na rádio, seu filho, sua filha começa a ter uma foto divulgada com inteligência artificial, que é o caso específico, pensando num adolescente. Quanto que você suporta ter a sua imagem nesse patamar, né? Quanto que podem fazer com você? Então, se aquilo vier de uma conta que não tiver a tal da certificação, aquilo teria menos credibilidade ou nenhuma. E eu só queria deixar, na verdade, uma dúvida, que eu estou com as minhas queridas aqui. Quando a Priscila falou que o anonimato é vedado na Constituição, sim, por que para cada conta não está atrelado um CPF?
Porque também lucra você ter 10 contas, 20, 50 contas, o robô tem conta. Então, se cada conta estiver atrelada a um CPF, a gente vai resolver uma quantidade gigantesca de problemas. Então, só 2 possibilidades. Atrela o CPF, acabam as contas falsas, acaba robô, porque dentro dessa operação, e por um outro lado, você pode esperar. Apronta o bolso, porque teremos outras bolinhas coloridas por aí. Não, e sem contar, só, Lívia, que não adianta nada. Eu sou verificada e eu fui pedir, né, seria um diferencial. Você ia ter que ter uma verificação de outra dupla, cor agora, dupla, verificação 100 por mês, 50 não dá. Você vai ter uma preferência, né, enfim, na chegada e da ordem. Mas aqui eu quero só colocar uma coisa, quando você fala do caos que colocou brilhantemente, eu acho que aqui ele quer, né, me parece, a percepção que a gente tem é de que quanto mais desordem, mais eu lucro, né? E eu digo isso porque vem num momento muito curioso, né? O Trump, a gente não pode deixar de trazer uma correlação dessa decisão. Claro, o time, né? A gente não pode deixar. Por que agora ele decidiu mudar a política de moderação? Eu estava aqui escrevendo, falei, nossa, inclusive política, porque eu estou me lembrando, né, quando eu escutei o vídeo que ele soltou nas plataformas, o Mark Zuckerberg, ele dizia, nossa, principalmente nós vamos deixar de verificar os fatos que são políticos. Eu me lembro que ele disse isso, né? Não sei se todos escutaram ou ouviram o vídeo. E aí ele fala, olha, inclusive política, porque muitas pessoas estão pedindo para falar sobre política. E aí, Carla, como brilhantemente você colocou, a desordem maior, não exclusivamente, né, dessa polarização nas plataformas, vem de onde? De justamente onde ele quer soltar essa liberdade. Então, essa desordem, ele ganha. Porque quanto mais movimenta, quanto mais você traz, né, discórdia dentro da plataforma, quem vai ganhar? É ele, né? Então é claro que ele quer desordem. E assim, não estou dizendo que não é bom, liberdade de expressão é excelente, mas vai fulminar cada vez mais, vai fulminar cada vez mais num ciclo dessa violência, desse ódio que a gente observa. Para a gente fechar, Deise, o assunto. Só observando aqui o que a Pri estava falando sobre a situação dela, eu fiquei pensando como a gente opera num vácuo regulatório. As instituições, elas não estão preparadas para lidar com desinformação, com discurso do ódio e com vigilância de big techs. A gente está completamente despreparado, a gente está num buraco negro. As redes também não estão preparadas para fazer essa moderação também. Exato. O que aconteceu com a Priscila é um exemplo. Caso o STF decidisse, parece que não vai decidir por essa linha, né? De que, aliás, parece que vai decidir por essa linha. Pela responsabilização das redes sociais, como elas vão se organizar internamente para conseguir, de forma justa, garantir essa moderação. É um exemplo de que elas não estão preparadas para isso ainda. Não estou defendendo que não haja essa responsabilização, mas do jeito que está hoje... Pode falar, Ana. Eu te garanto que se elas tiverem a intenção de encontrar mecanismos mais eficientes, elas vão conseguir. Só que o que a gente está vendo, e agora após a eleição do Trump parece ter ficado ainda mais claro, é que elas não estão minimamente preocupadas ou dispostas a encontrar esses mecanismos. E fica muito mais fácil, muito mais barato simplesmente deixar na mão dos usuários. Mas eu volto a lembrar, esta não é uma questão tão simples quanto você decidir não utilizar mais um serviço qualquer. Eu não gostei do sinal do meu celular hoje, eu vou trocar de operadora. Não é assim que funciona com rede social, porque isso envolve uma série de outras questões. E eu acho que essa é a grande dificuldade que o mundo tem enfrentado como um todo. Porque o que é a rede social? Ela é um serviço privado, mas ele tem uma função social que vai muito além de um serviço privado. E é essa estrutura, essa natureza que ninguém ainda conseguiu entender qual a melhor forma de funcionar e regulamentar. Porque tem uma importância para o Estado, tem uma importância social, mas ela é privada. Aí está o grande conflito e que ninguém consegue solucionar. E falando nisso, e para fechar a discussão agora, entidades divulgaram um manifesto contra a alteração nas políticas de moderação da Meta. Segundo a coalizão Direito na Rede, as propostas de mudança colocam em risco grupos vulnerabilizados, além de enfraquecer esforços globais para promover um espaço digital seguro,
inclusivo, democrático. O texto, assinado por mais de 75 entidades, afirma que a meta prioriza interesses dos Estados Unidos e os lucros da corporação, em detrimento da construção de ambientes digitais que prezam pela segurança dos consumidores. A nota ainda faz um chamado aos governos, organizações mundiais, para intensificar os esforços para criar um arcabouço regulatório global que proteja os direitos digitais. Ou seja, um resumo do que vocês falaram agora, cada uma de vocês falaram agora aqui nessa discussão. Vamos